Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Nós começamos agora um programa onde a gente vai encontrar pessoas que têm histórias muito boas para contar para a gente aqui. Do meu lado hoje eu tenho a Tenente Coronel Denice Santiago. A Denice, ela é criadora da Ronda Maria da Penha. A Ronda Maria da Penha que completou 10 anos, né? E também começou na Bahia e veio para Rio Preto há 5 anos. Essa ronda que é um instrumento muito eficaz, muito poderoso da Lei Maria da Penha, que completou recentemente 19 anos. Mas, ao invés de eu ficar falando aqui, eu quero ouvir, então, a Denice. Denice, é um prazer te receber aqui, é uma honra, de verdade, por toda a sua história, por tudo que você realizou nesses últimos, eu vou dizer 15 anos por causa da ronda, mas eu sei que a sua história tem muito mais que 15 anos. Então, eu já quero dizer que a Denice, além de ser essa pessoa que criou a Ronda Maria da Penha, ela é formada em psicologia, em segurança pública, ela é mestre na área de administração, já ganhou um montão de prêmios, nós vamos falar sobre eles aqui, mas eu estou falando demais. Denice, bem-vinda. Eu queria que você começasse falando para a gente, antes de falar como você entrou na polícia, eu quero te perguntar como você teve essa ideia da Ronda Maria da Penha e que você diga para quem está vendo a gente o que é a Ronda Maria da Penha. Deixa eu te agradecer, eu estou nervosa aqui também, mas para mim é muito importante estar aqui conversando com as pessoas, porque para mim é muito importante estar trazendo um pouco da minha história, mas também o fortalecimento do enfrentamento da violência contra a mulher. A ideia da Ronda Maria da Penha na Bahia nasce engraçadamente, né, curiosamente, a partir de um homem. Eu tinha um amigo muito querido, e ele me contou, falou: Denice, tu conheceu a Patrulha Maria da Penha, lá do Rio Grande do Sul? Eu falei: não. Ele fez: dá uma olhada nisso que é a tua cara. Aí eu tive a oportunidade de ir ao Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, eu conheci o nome Patrulha Maria da Penha, né? E aprendi como funcionava, trouxe a proposta para a Bahia, botei uma pimentinha, um azeite de dendê, Um tempero baiano, não é para dar uma mesmo? regionalizada. E aí, no dia 8 de março de 2015, é criada a Ronda Maria da Penha. Qual é a ideia dos nomes diferentes? São coisas diferentes? Aqui em Rio Preto, Patrulha Maria da Penha. Lá no Rio Grande do Sul também Patrulha Maria da Penha. Porque na Bahia Ronda, em outros espaços como Amazonas também. O nome Ronda é um nome regionalizado, porque lá para a gente, patrulha é o que a gente faz no carnaval, está muito mais relacionado ao termo do Exército Brasileiro, que é uma pessoa atrás da outra, seguindo por um caminho, como a gente usa no carnaval. E nós utilizamos muito mais o termo ronda, para fazer ronda escolar, ronda tática móvel, e aí a gente trocou para ronda, porque para os baianos esse nome era mais acessível à proposta. Então, daí que a gente nasce a ideia de inserir a Polícia Militar na rede de enfrentamento à violência contra a mulher, no fortalecimento da Lei Maria da Penha, porque nós estávamos afastados desse processo, né? E a ideia inicial era que nós atendêssemos às ocorrências de violência doméstica. Só que na minha cidade, em especial nos finais de semana, 7 em cada 10 ligações para os 190 são de mulheres pedindo ajuda, socorro. Então, a gente teria que ter 70% das viaturas. Nós colocamos um filtro. Qual é o nosso filtro? A medida protetiva de urgência. Aquela mulher, sabe, que tem a coragem de romper o ciclo da violência, de ir na delegacia, de denunciar e de pedir. Isso é importante que vocês saibam. Na delegacia, ninguém vai oferecer a medida protetiva para você. Você tem que dizer: eu preciso da medida protetiva de urgência. A partir daí, o juiz, validando essa medida protetiva, a Ronda Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha, começa a proteger essa mulher. Qual que é a diferença do projeto que já existia no Rio Grande do Sul para a Ronda que foi implementada? Na Patrulha Maria da Penha do Rio Grande do Sul existia um limite, por exemplo, de visitas a essa mulher. Nós retiramos esse limite. Nós também começamos a executar à época ações de prevenção. Olha, o combate pelo combate, ele é necessário e importante.
aquela viatura padronizada de forma diferente na porta da casa da mulher, ouvindo aquela mulher sem julgar, avisando ao agressor, mas também a toda a vizinhança que existia uma tropa especializada de proteção à mulher, é importante. Mas o crime já aconteceu. O crime já se estabeleceu e a gente só está pautando a consequência, para que não exista uma nova revitimização naquela mulher. Mas nós começamos a pensar em fazer processos de prevenção. E aí, eu inseri uma sequência de atividades de prevenção, inclusive com as mulheres que a gente protegia, para que essas mulheres não se relacionassem de novo abusivamente, entrassem em relacionamentos tóxicos, mas também que outras pessoas, crianças, adolescentes, mulheres quilombolas, assentadas, marisqueiras, das florestas, nós íamos a esses lugares conversar com essas mulheres e com os homens para realizar esse trabalho de conscientização. A violência doméstica familiar contra a mulher, ela vai precisar de leis, vai precisar de penalidades, ainda infelizmente no nosso país, mas ela também vai precisar de conscientização e de mudança cultural. Né? Então, eu avalio que essa foi a grande sacada, né? O grande temperinho baiano que a gente colocou, que modificou. Sim, de quando começou há 10 anos para hoje, eu acredito que já teve muita mudança. Quais são os principais? Você disse que também tem esse processo de educação, educativo. Você já pensou nisso lá atrás ou isso foi sendo implementado? Bom, eu sempre pensei que não dava para fazer reação apenas à violência. Reagir, reagir, reagir não vai fazer essa violência parar. Né? Então, hoje, por exemplo, lá na Bahia, nós temos um batalhão de proteção à mulher. O que era uma ronda menorzinha, em Salvador e em mais 20 cidades, se transformou num batalhão, né, que é uma unidade policial muito maior, está sendo comandada pela Tenente-Coronel Roseli. Eu hoje estou na Superintendência de Prevenção à Violência, mas continuo pautando o enfrentamento à violência. Então, esse processo ele foi se adaptando, foi gradual. Lá no comecinho, a gente começou com palestras, com aproximação com a sociedade. Eu desenvolvi um jogo de tabuleiro chamado Jogo Espelho, porque nessas palestras eu vi o sofrimento das mulheres, né, e também o desconhecimento delas sobre o que era violência. Muitas de nós acreditam que o marido gritar, chamar de gorda, feia, burra, mandar trocar roupa, é natural, é normal, faz parte da relação. Nunca vai fazer. Mesmo porque, quando a gente escuta você tá gorda, você tá feia, tira essa roupa, esse perfume me incomoda. Tudo que você gostava, que ele te constituía enquanto pessoa, está ali sendo retirado, aquilo nos adoece, violência psicológica. E as mulheres não entendiam isso. Aí esse jogo faz com que as mulheres, brincando, vão descobrindo essas violências. É um letramento também, né, Denise? letramento, exatamente isso, um letramento. E eu me coloco, né, quando a gente faz palestras nos lugares e eu começo a dar exemplos da violência, eu não intitulo a violência. Eu não vou lá dizer violência doméstica, violência tanta, como está escrito na lei, não. Porque a lei tipifica, né? A lei, artigo 7º da Lei Maria da Penha, 5 tipos de violência. Eu não vou falar sobre isso. Eu prefiro dar a elas os exemplos de como isso acontece na vida delas. Cala a tua boca, você não fala nada que preste. Eu vou levar você para sair com meus amigos? Você tá maluca? Eu vou passar vergonha? É tão violento, né? É fatal. Você sabe uma brincadeirinha que se notabilizou lá na minha região, não sei aqui, que as mulheres ficam mas elas se incomodam, chamar de dona encrenca. Ali é minha dona encrenca. A dona onça. A dona onça. É o mesmo significado. Sabe o que ele está querendo dizer? O que isso significa? Para de reclamar. Você é chata. Você é birrenta. A patroa, você me irrita. Não é mesmo? A patroa. Você me irrita. Aí a gente, para não irritar, para não chatear, começa a reduzir a nossa reclamação, a nossa reivindicação. A gente está reivindicando atenção, está reivindicando afeto, está reivindicando compromisso, lealdade. A gente está reivindicando. Aí, como é que eu calo você, silencio você? Você é dona encrenca, você é zoada, você é problemática. Você é essa onça, como você intitulou aqui. Aqui a gente usa dona onça, né? A patroa. E acaba sendo naturalizado, né? Sim. E se você dizer de nomear essas violências de maneira a dar exemplos, porque às vezes as pessoas estão inseridas nesse contexto que, na realidade, a gente vive uma sociedade que é violenta com a mulher, né? Bastante. E aí parece que fica natural. Naturalizado nos homens, infelizmente, é a traição. É como se, eu lembro de frases que eu escuto. Quem tem uma, não tem nenhuma. Quem tem duas, talvez tenha uma, como se isso fosse naturalizado. Mas você quer uma violência pior do que a traição pra gente?
Quando a mulher é traída, ela começa a se questionar enquanto pessoa. Será que eu estou gorda? Será que eu estou feia? Será que eu não tenho atrativo? Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Que ele não está me olhando mais, Se não está fosse me igual, querendo né? mais. Porque daí quando a mulher trai, ela é morta. Aí você investe. Quando a mulher trai, ela é... Quando o homem trai, ele é o garanhão. Quando ela trai, ela é pejorativamente aditivada de diversos nomes que diminuem a sociedade. Que coisa interessante, né? O homem traidor, o homem desleal, o homem traidor, ele é alçado na sociedade. Ele é elevado o status na sociedade. A mulher traidora, que em via de regra está no mesmo pé de igualdade, ela é diminuída e execrada na sociedade. Isso quando é só diminuído, nós estamos falando de De violência. violência. A gente tem saiu uma pesquisa que no ano passado o Brasil teve registrados mais de 10, quase 11 mil casos de feminicídio. É um aumento de 200% em relação a 2020. 2020 a gente tem uma pandemia, há um relato de aumento mesmo de violência durante esse período, mas é um número assustador. Sim. O que mais mata mulheres no feminicídio? Se fosse uma mulher só morta pelo fato dela ser mulher, feminicídio é curioso a gente parar e analisar isso. Feminicídio é a mulher ser morta pela condição de mulher. E o que quer dizer isso, Denise? Uma mulher só morta por essa condição, para nós já seria assustador. A gente fala que a maioria dos feminicídios ocorre a partir da violência doméstica familiar, mas também uma mulher, por exemplo, que é assaltada, depois de ser assaltada, é estuprada, e depois do estupro é morta, é feminicídio. Ah, mas ali ele assaltou, como poderia ter assaltado um homem. Ele estupraria um homem? Não. Ela foi morta, ela foi estuprada, violentada sexualmente e morta porque ela era uma mulher. É um feminicídio. O protocolo de feminicídio, proposto pela ONU, capitaneado pelo governo brasileiro, ajudou muito, né, na qualificação desse crime, enxergar esse crime na sociedade. Porque agora os crimes, os homicídios de mulheres são vistos a partir de uma perspectiva de gênero. A primeira vez que a gente encontra, infelizmente, um homicídio de uma mulher é para olhar como se fosse um feminicídio. Depois descarta a possibilidade, mas primeiro feminicídio. Então esse dado do feminicídio, ele começa a crescer e a ser visibilizado também pelo fato de que o protocolo fez com que nós olhássemos e entendêssemos que ali está um feminicídio. Mas tem um outro fator que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o copycat, que é o imitador. Quando a gente vê na televisão maciçamente bater feminicídios a partir de queimadura, quando você for perceber, 3 meses depois você vai achar um outro feminicídio pelo mesmo modus operandi. Nós temos que ter muito cuidado como a gente noticia ou informa, ou sequencia, né, histórias. Ah, um homem saiu do trabalho, pegou a arma e matou a mulher. Espere. E se você bater muito sobre isso, daqui a pouco tu vai ver alguém noticiar que outro homem pegou a arma no trabalho e matou. O feminicídio, ele é a mais clara caracterização do machismo. A mais perversa materialização do machismo. É a consolidação da ideia cultural que, infelizmente, colocou a mulher como objeto, um pedaço do homem, uma coisa do homem. É como se este homem tivesse este pertencimento sobre a mulher e a partir daí pudesse decidir. Você lembra, né? Que há bem pouco tempo o homem podia matar a mulher se ele imaginasse que ela o traiu e imaginasse, não precisar de provas. A defesa da honra. Em defesa da honra. Até bem pouco tempo. Isso é da agora. A minha geração pegou esta lei vigente ainda no nosso país. Então, há bem pouco tempo, a vida da mulher estava baseada no que o homem imaginasse que ela fez. E ele sairia pela porta da frente tranquilamente e casaria com outro e faria isso com outra, com outra, com outra. E aí, já que a gente está falando disso, eu vou te perguntar qual que é, para você combater essa questão da violência contra a mulher, qual que é o papel do feminismo? E também a gente precisa fazer um recorte aqui de questão de raça. As mulheres negras são as que sofrem mais nessa cadeia toda. Então eu queria que você falasse qual que é o papel do feminismo e também do combate ao racismo. Maravilha. Dentro do combate à violência contra a mulher. Eu estava numa palestra para profissionais da segurança pública. Um sargento levanta a mão e faz assim. Na época, capitã, a senhora é feminista? Eu, orgulhosa, falei, sou.
Ele perdeu ponto comigo. Tipo assim, eu fui reprovada por ele. Aí eu fiz assim, por quê? Existe o machismo e o feminismo. O machismo, a ideia é que os homens são superiores a todos os outros gêneros. Feminismo, a ideia de que as mulheres são superiores a todos os outros gêneros. Para mim, o feminismo é um os maiores movimentos de luta pelos direitos humanos. O feminismo não quer ser maior que os homens, não quer colocar as mulheres em um lugar de destaque diferenciado. O que a gente pauta é a igualdade entre esses gêneros. E pautar a igualdade neste momento é uma tarefa muito difícil e complexa. Então a gente quer equidade. O que é equidade? É tratar os diferentes na medida das suas diferenças. A Lei Maria da Penha é uma lei que quer equilibrar essa balança. A lei de importunação sexual, a lei do feminismo, agora que coloca como crime hediondo, ela quer equilibrar essa balança para poder trazer essa igualdade a uma possibilidade real, prática no futuro. Então, o feminismo é essa alavanca, sabe? Esse fiel da balança que vai fazer com que nós pensemos. Quando a gente pensa assim, a mulher é feminista, deve ser lésbica, deve ter cabelo aqui, deve ser fazer isso, deve usar pochete. Não. O que é uma mulher feminista? É a mulher que entende que ela precisa, junto com outras tantas mulheres, mudar essa realidade que a gente, infelizmente, ainda vive. Por quê? Nosso país está estruturado e alicerciado em duas grandes estruturas perversas. O machismo, vindo do patriarcado, que tem matado muitas e muitas de nós, e o racismo. Quando a gente faz uma perspectiva de interseccionalidade, uma mulher preta, aí a gente vai ver que como essas duas estruturas atravessam essa mulher de uma forma muito, muito mais perversa. As mulheres negras estão na base da pirâmide econômica, nós somos as que ganhamos menos, trabalhamos mais, nós somos as que deixamos nossos filhos em casa para cuidar dos nossos filhos, nós somos as que somos abandonadas pelos nossos companheiros, nós somos as mais agredidas e, infelizmente, as mais mortas. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública sinalizou que 64% das mulheres vítimas de feminicídio são mulheres negras, vítimas de violência sexual, de importunação sexual, de objetificação, né? De objetificação. Né? As mulheres negras também estão nesse lugar. Então, quando a gente for pautar uma política pública, a gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer que, quando eu for fazer algo, eu tenho que dialogar com aquela mulher que está lá, pobre, periférica, mãe sozinha, que está lá tendo que largar os filhos ou suportar a violência. Quantas mulheres que eu protegi na Ronda Maria da Penha, que passaram anos sofrendo violência porque tinham medo de não conseguir criar seus filhos. Tem uma mulher, um fato muito curioso, que ela passou 20 anos sofrendo violência doméstica, 20 anos, apanhando, quase que diariamente. O filhinho dela, que nasceu nessa relação, estava com 17 anos. Quando o pai foi bater na mãe, ele começou a lutar com o pai. E ela falou, major, na época, major, eu só fui denunciar porque eu estou com medo do meu filho matar o pai ou o pai matar meu filho. Ela não foi por ela. Ela continuaria ali. Então, essa relação interseccional, ela precisa ser uma pauta também de discussão. Não é, todas as mulheres são iguais, todas as mulheres sofrem e estão predispostas a sofrer violências bem parecidas. Só que existem violências que são acumuladas. Imagina uma mulher pobre da periferia, em situação de violência doméstica. Ela vai ter que sair de casa, ir para a delegacia, ir da delegacia para a Defensoria Pública, da Defensoria Pública para o Instituto Médico Legal, voltar para casa. Cada preço de transporte desse é o dinheiro para comprar o pão, o feijão de casa. Qual é a opção dela? Ficar. Sem contar que a estrutura, a gente está falando de violência do homem contra a mulher ali numa relação familiar, mas também tem uma violência do Estado, né? Quando essa mulher chega para denunciar, essa acolhida que ela tem também, às vezes, não é a mais adequada, porque faz com que ela reviva toda essa violência. Então, talvez, tem gente que não quer mais, não quero essa briga, né? Qual briga eu quero brigar? Sim. Então, essa mulher que vai vivendo violências recorrentes, né? É uma situação muito delicada. Existem. Agora, a quinta edição do Visível e Invisível do Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe um dado que eu acho incrível. Lá eles dizem que apenas 2% das mulheres em situação de violência, ligaram para o 190. Só 2%. Sabe o que significa? Eu não acredito. Eu não acredito na polícia.
E eu não acredito que a polícia vai vir me socorrer, vai me tratar com dignidade. Esse quadro que a gente tem que mudar. Isso, não, eu vou entrar num outro assunto. Você, como mulher negra, dentro de uma instituição que, pelo menos para quem está por fora, de fora, pode ter um preconceito que é uma instituição de homens. Como é que você vive isso ali? E como é que eu quero já te perguntar os desafios que você tem para falar sobre isso na corporação e para implementar práticas que mudem essa realidade? Durante 165 anos, a Polícia Militar do Estado da Bahia viveu só com homens no seu quadro. Há 35 anos apenas. 35 anos, eu sou da primeira turma, sou pioneira. Nós temos mulheres na Polícia Militar do Estado da Bahia. Então, a polícia estava aprendendo a lidar com essas mulheres e as mulheres aprendendo a se inserir. Algumas amigas minhas, por uma questão de identidade, colegas de farda, por questão de identidade, alteram o tom de voz, botam mais grave, usam a violência exacerbada, usam palavras de calão, sabe? Para serem inseridas no contexto. Por quê? Porque estão imaginando um perfil masculino da polícia. A polícia, na minha concepção, tem a tarefa de proteger, cuidar, preservar. Essas características, elas são atreladas muito mais ao gênero feminino do que ao gênero masculino. O perfil que estava posto era de um perfil masculino que foi construído socialmente. Mas a polícia, ela precisa ser acolhedora. Ela precisa ser a polícia da confiança. E essa suavidade, essa firmeza que as mulheres trouxeram e trazem. Não foi uma tarefa fácil e ainda não é. Até hoje a gente ainda tem estruturas físicas da polícia sem banheiros adequados para mulheres. Sim, e porque a polícia, tanto do estado de São Paulo quanto do estado da Bahia, são as consideradas mais violentas no país, né? Pois é, a gente traz essa marca da violência como técnica de atuação profissional. Eu tenho muita gente extremamente técnica na minha corporação, muita gente extremamente técnica. O nosso comandante-geral atual hoje, ele é um cara extremamente técnico, sempre foi. Mas é claro que existem outros fatores que perpassam, que atravessam essa relação de até onde a técnica para e entra o processo de violência, né? E eu acho que isso vai demandar diversos estudos para entender esse processo da letalidade policial. A gente vai estar lançando um plano de letalidade lá para poder a gente combater essa estrutura. Mas estar numa corporação que viveu 165 anos só com homens demanda também ensiná-la a viver como mulher. E aí, em 2005, eu estive em São Paulo, 50 anos das policiais femininas naquele estado, no Congresso. E em determinada mesa desse Congresso, mulheres subiam para contar relatos de filhos que suicidaram, tentativas de suicídio, de depressão, de crises de ansiedade. O índice de suicídio entre policiais é muito alto, né? A gente morre mais por nós mesmos do que na prática profissional. O suicídio ou acidente, né? Que, em via de regra, às vezes alguns acidentes são suicídios, sem ser suicídios conscientes. E aí, quando a gente chega lá, quando a gente volta, eu e uma colega minha, Cláudia Mara, a gente fala, rapaz, vai acontecer isso na Bahia. Nós vamos ficar assim, porque nós estamos sem norte. Nós tínhamos uma companhia independente de polícia militar feminina que foi dissolvida e pulverizada em vários outros batalhões. A gente está sem norte. Aí a gente leva a proposta para criar um núcleo de gênero dentro da Polícia Militar, que é o Centro Maria Filipa. Mas deixa eu te contar uma curiosidade. No começo, eu queria botar Maria Quitéria. Maria Quitéria, né, que é um vulto histórico, heroína da independência do Brasil, soldado Medeiros, que se disfarça de homem para ir lutar. E eu cheguei para o comandante-geral, Coronel Santana, e falei, Coronel, eu queria botar o nome do centro, Centro Maria Quitéria. Ele olhou para mim e falou assim, menina, você quer mesmo se vestir de homem para ser aceita? Rapaz, aquela frase foi um saco de cimento no peito. Que era justamente o que vocês estavam combatendo. Eu estava né? combatendo. E ele falou assim, ó, tem uma negona aí que lutou na guerra da independência da Bahia, uma escrava liberta, pesquise sobre ela. Aí eu fui pesquisar a Maria Filipa. Por que que nós fomos Centro Maria Filipa? Maria Filipa de Oliveira, uma escrava liberta, reuniu um grupo de outras mulheres escravas, seduziram os portugueses, deram surra de cansanção e queimaram a embarcação. Ela diminuiu o poder ofensivo de Portugal contra as tropas de Madureira de Melo que estavam em Salvador
assim possibilitando que Salvador conseguisse, junto com os demais ramos, membros, né, componentes desse ciclo histórico, ganhar a guerra lá no 2 de julho, que a gente considera a independência do Brasil na Bahia. E aí a gente virou Centro Maria Filipe, uma mulher negra liderando outras mulheres que conseguiu ajudar toda uma corporação. Assim, nós iniciamos. Então, o Centro Maria Filipe nasce junto com a Lei Maria da Penha. A gente nasce em março e a Lei Maria da Penha em agosto. Essa junção aí me fez ser representante, né? Eu estava coordenando o centro e eu virei representante das mulheres, da causa feminina na rede, da polícia para a rede. Isso me deu uma ampliação, uma possibilidade de aprender mais sobre feminismo, sobre gênero, e de entender que são pontos que dialogam com a corporação, dialogam com a defesa e a garantia dos direitos humanos que nós tanto pregamos. E, a partir daí, eu me insiro nessa rede e, em 2015, a gente chega na culminância da Ronda Maria da Penha. A Ronda Maria da Penha que também te tira um pouco da Bahia, né? Você saiu pelo Brasil fazendo implantações dessa ronda. O que você aprende com esse processo? Fala pra gente também em quantos lugares você já esteve falando da Ronda Maria da Penha. Eu tenho orgulho, já te falando em tanto lugar que eu já nem sei, mas de participar do processo de formação em 13 estados brasileiros. Então, 13 rondas ou patrulhas estiveram ou atuaram inicialmente a partir do nosso protocolo, de nossa forma de agir. Nós criamos protocolos de atuação, nós criamos documentos, nós criamos como fazer relatório, né? A gente conseguia liminar de prisão, por exemplo, mandado de prisão por WhatsApp, tamanha confiança da juíza. Eu estou mandando para a senhora agora o e-mail aí do relatório, mas ele está aqui. A senhora, por favor. E a gente conseguia efetuar a prisão dos homens. Então, a gente criou esse processo. A Ronda me levou, os estados nordestinos, todos passaram, excetuando-se Pernambuco, passaram por nós. A gente foi para o Acre, Rio de Janeiro, né, Belém, caramba, Amazonas. Nós passamos por tudo isso. Me levou também a ser conteudista e atuar na formação a partir do Ministério da Justiça, né, e Segurança Pública, de construir diretrizes e cadernos, né, que pudessem. A Ronda foi uma das maiores realizações na minha vida, né? São meus filhos, a gente fala que são 3 Marias. Eu tenho Maria Filipe, Maria da Penha, e eu vou, daqui a pouco eu vou achar Maria Quitéria, que vamos pautar a população aí, LGBTQIAPN+, ótimo, que a gente precisa também proteger. Sim, e só para dar uns números aqui, a Denise já esteve aqui em Rio Preto, antes da implementação da Ronda Maria da Penha Rio Pretense, que tem 5 anos. Aqui em Rio Preto, a Ronda Maria da Penha já fez mais de 17 mil visitas, já acompanhou mais de 6 mil mulheres com medida protetiva, já encaminhou mais de 440 agressores para a delegacia e, atualmente, 800 mulheres são acompanhadas pela Ronda Maria da Penha. E aqui em Rio Preto, se você tem uma medida protetiva, se você precisa desse atendimento da Ronda Maria da Penha, você pode ligar no 153 ou pelo aplicativo Mulher Segura. Aqui também são 10 guardas municipais que são componentes aí da Ronda da Patrulha Maria da Penha. Porque na Bahia Ronda, aqui Patrulha, mas é a mesma intenção. E agora, para a gente aí já encaminhando para o final, a gente falou dessa estrutura que mata as mulheres, mas também quando você cita Maria Filipa e você fala da sua atuação, ela tem muita relação com educação. E dentro desse contexto da Ronda Maria da Penha, vocês criaram uma ronda para homens. Eu queria que você falasse desse projeto. A gente falou sobre as ações de prevenção, né? E eu estava na ronda uma vez, um sargento, o sargento Dejaí, chegou e falou assim: chefa, tá difícil esses homens, cara. Poxa, porque tem um cara aqui que já Olha, um homem reclamando de homem, Isso, a gente precisa falar com esses homens. Eu fiz, precisa, vamos? Aí ele fez, vamos. Vamos criar um projeto? Aí sentamos, eu, ele e um outro sargento, e falamos, vamos, mas eu não posso estar na sala, tem que ser só vocês. Tem que ser homem conversando com homem. Porque vocês têm uma linguagem, vocês têm um entendimento. Se eu estiver lá, eles vão dizer, é balela dela.
Mas quando o homem está falando contra o homem, é diferente. E aí a gente criou uma metodologia e fez uma oficina de homens conversando com homens pelo fim da violência contra a mulher. Esse projeto nos levou a ganhar o selo de práticas inovadoras no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós fomos a primeira polícia militar do país a recebê-lo e nos levou para Londres para fazer um intercâmbio com a Polícia Metropolitana de Londres, imagina. A gente estava lá, na Scotland Yard, para explicar como nós, policiais militares nordestinos, brasileiros, conseguimos construir uma ferramenta que fez com que os homens começassem a pautar e a pensar o seu processo, né? a sua participação nesse fenômeno. E a gente teve resultados maravilhosos, né? Até hoje o processo está rodando, hoje o processo está atuando. E relatos, eu tenho relatos de homens que disseram que aquela oficina os fez entender que o que eles faziam era violência, porque para eles só era o aprendizado familiar, era como eles foram forjados, né, na perspectiva lá de gênero, infelizmente. É que o machismo, ele não faz vítima só entre as mulheres, né? Os E homens precisam entender que ele é também perverso são. por dois lados, ele é perverso por dois lados. Sabe aquela história de homem não chora? Como é que você não chora se chorar é uma resposta fisiológica, emocional, né? E se você retrai isso, você está fazendo uma somatização muito perversa. Você vai acabar adoecendo e estourando isso em outros processos, inclusive a partir da violência. Como é que o homem não pode falar de dor, não pode falar de sentimento, não pode dizer que ama, tem que ser sempre austero, grosseiro, não pode abraçar seu filho, porque isso pode parecer fraqueza. O machismo é perverso para todos os lados. Sim. A gente está encerrando. Eu queria que, para terminar, você dissesse o maior legado da Ronda Maria da Penha. Essa é uma pergunta boa. Olha, está aqui em São José do Rio Preto, voltar aqui em São José do Rio Preto, a partir do convite da vereadora Márcia Caldas, nas duas ocasiões, poder trazer essa minha experiência, poder falar com as pessoas, né, e poder tocar na alma das pessoas, em mim, é o maior legado da Ronda. Mas, sobremaneira, eu acredito que nas mulheres que nós protegemos e que ainda são protegidas pela Ronda, é a recuperação da vida delas. Eu recebia relatos de mulheres que diziam, mandava foto na praia, porque já tinha 2 anos sem sair de casa. Então, esse resgate da vida das mulheres a partir de uma escuta atenta, não punitiva, respeitosa, sem julgamentos, sem puni-la de novo, é o maior legado que a Ronda deixou. E ainda mais, a convicção de que estruturas militares, como as polícias militares, podem e devem ser amigas, parceiras e companheiras. É uma polícia que entra na sua casa, senta no seu sofá, conversa com você e quando sai, você sente saudades. Eu acho que esse é o maior ensinamento que a gente deixou. Ai, que bonito. Eu espero que sua luta ainda tenha muitos resultados e muitos frutos. Quero dizer que é uma honra te receber aqui de verdade. E para a gente encerrar de verdade agora, eu quero que você olhe para a câmera e diga para as mulheres que estão vendo e que são vítimas de algum tipo de violência, para que elas denunciem, para que elas tenham coragem, para que elas confiem que as coisas podem mudar. Primeiro, falar para vocês que relacionamento não pode doer, não pode incomodar. Tem que ser feliz, tem que ser recíproco. Um conselho, escutem seu corpo. O corpo da gente conversa com a gente o tempo todo. Se a gente está com infecção, a gente fica com febre. Se a gente está com secreção, a gente tosse. Se a gente está com calor, a gente sua. O corpo da gente conversa com a gente o tempo todo. Então, quando você receber uma mensagem, uma visita, uma aproximação do seu companheiro, se a sensação que você sentir não for de felicidade, se quando ele te ligar, você sentir aquele frio na barriga, falar, ai meu Deus, o que é que eu vou dizer? Se você tiver que mentir, em qualquer situação, tem alguma coisa errada. Conversa com ele. Explica para ele o que você está sentindo, mas se nada disso tiver dado jeito, termina esse relacionamento enquanto você ainda pode olhar para este homem com respeito. Mas se a violência já estiver instalada, denuncie. 180 vai te dar informações importantes. 190 vai fazer a viatura chegar perto de você. E nas delegacias você vai poder denunciar. Há quem diga que quando a mulher denuncia, ela está destruindo a família. Não é isso. Ela está, no mínimo, salvando 2 vidas, a dela e a daquele homem. Então, por amor a você, por amor a seus filhos, por amor à sua vida, por favor, rompa o ciclo da violência e denuncie.
Muito obrigada, Denise. Essa foi, então, a Denise Santiago, que é tenente-coronel, a criadora da Patrulha Maria da Penha, da Ronda Maria da Penha na Bahia, que inspirou a Ronda Maria da Penha aqui em Rio Preto. Se você vive alguma situação de violência, você pode ligar para o 180, como a Denise disse aqui, e aqui em Rio Preto também você pode ser atendida pela guarda, que é 153. Não tenha medo, não tenha vergonha, denuncie. Esse programa ele vai ficar disponível na nossa programação, você pode conferir as reprises e também no nosso canal no YouTube. Nós estamos lá como TV Câmara Rio Preto. E se você quiser saber mais notícias sobre o Legislativo, você acessa o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. A gente fica por aqui e até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo.